Em Nanatsu no Taizai, eles eram personagens coadjuvantes, secundários, ou talvez nem isso. Isso porque alguns deles quase não tiveram destaque algum, sem grande propósito ou relevância na história. Porém, em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, eles saíram dos bastidores para o centro do palco, ganhando destaque, profundidade e protagonismo. E neste vídeo vocês irão descobrir quem são esses personagens e qual a importância deles para essa nova história. Dolores, a Gigante da Paz. Dolores é uma gigante que rejeitou a tradição guerreira do seu povo, demonstrando desde jovem um espírito gentil e pacífico. Em Nanatsu no Taizai, sua aparição foi breve, limitada ao passado de Diane, no mangá conhecido como Gaiden. Portanto, em apenas um capítulo e um episódio, fomos apresentados a Dolores, uma gigante considerada fraca entre os seus por rejeitar a violência, mas que para Diane era simplesmente a sua melhor amiga. Sob a rígida supervisão de Matrona, Dolores treinou ao lado de Diane, mas sempre compartilhou com ela o descontentamento diante da cultura bélica dos gigantes. Apesar de sofrer em silêncio, manteve viva a esperança de encontrar um modo de viver sem violência. E a oportunidade de mudar o seu destino surgiu quando Matrona a enviou sozinha para uma missão contra bandidos da montanha. E oficialmente, Dolores nunca retornou dessa missão e foi dada como morta. Bom, essa foi a história que Matrona contou, mas Dolores, na verdade, fugiu. E Matrona provavelmente sabia da verdade e optou por contar essa versão para permitir que Dolores buscasse um futuro longe da violência que tanto repudiava, entendendo seu desejo de uma vida diferente. Dolores se refugiou no Vale do Eco, onde foi acolhida por Ordo e encontrou um novo lar. Ali, ela passou a viver em paz e formou laços familiares com Nassens, a quem acolheu como irmão mais novo. Anos depois, já mais madura e com uma aparência mais esbelta, Dolores se tornou uma freira, algo raríssimo para uma gigante, e passou a adorar o clã das deusas, fortalecendo ainda mais sua ruptura com a cultura agressiva de sua raça. E de uma personagem antes marcada pelo conflito interno, Dolores evoluiu para uma figura de enorme peso emocional e moral em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Em vez de se definir pela força destrutiva, ela escolheu viver pela compaixão, aceitação e proteção. E ela foi crucial para o desenvolvimento de Nassens, atuando como sua maior fonte de afeto e apoio, o que influencia diretamente a força de vontade e amadurecimento dele. A proteção que Dolores oferece a Nassens reforça temas de família, aceitação e cura emocional em meio ao caos que domina o mundo atual. E além disso, o seu reencontro futuro com Diane ainda carrega um forte potencial emocional para a história, algo que eu espero que o Nakaba não deixe de mostrar. Peliô, o fanboy que virou Cavaleiro Sagrado. Vocês sabiam que Peliô foi introduzido de maneiras diferentes no mangá e no anime de Nanatsu no Taizai? A forma como ele conhece Gaulter, por exemplo, muda bastante entre as duas versões. No anime, Peliô aparece de forma mais casual. O encontro com Gaulter acontece de maneira espontânea, sem muita construção anterior, tanto que para compensar essa introdução rasa, no início da segunda temporada o anime inclui um episódio original para tentar desenvolver melhor a relação e as motivações de Peliô em um segundo encontro com Gaulter. Já no mangá, sua introdução é mais elaborada e intencional. O contexto é diferente, e o encontro com Gaulter tem um tom mais emocional e profundo, destacando o respeito que Peliô tem pelos Cavaleiros Sagrados e seu desejo sincero de se tornar um deles.
e isso confere mais peso à sua presença na história desde cedo. Infelizmente, essas diferenças acabam construindo duas versões ligeiramente distintas do mesmo personagem, tanto em sua personalidade quanto em seu papel inicial na história, mesmo que o anime tenha tentado consertar isso posteriormente. Portanto, para quem acompanhou apenas o anime, Pelliot pode ter passado como coadjuvante esquecível, mas a verdade é que ele é um jovem determinado, corajoso e com forte senso de liderança, e que ainda na infância fez um juramento de que se tornaria um verdadeiro cavaleiro sagrado. E 16 anos depois, vemos que Pelliot cumpriu sua promessa, se tornando não só um cavaleiro de alto nível, mas também o chefe da guarda do portão leste de Liones. Sua personalidade amadureceu consideravelmente e ele se tornou um guerreiro sério, confiante e habilidoso, sendo capaz de enfrentar sem medo um dos 4 perigos e arriscar sua vida numa missão perigosa e importante dentro do Reino Eterno. Pelliot também mostra sabedoria e humildade, como visto no torneio, onde ele decide entregar a vitória para Isolde ao reconhecer que seu amor por Tristan poderia ser a chave para salvá-lo. Sendo assim, Pelliot representa o exemplo de crescimento e superação pessoal. De um garoto impulsivo e sonhador, ele se tornou um cavaleiro sagrado respeitado, mostrando que a força verdadeira não vem apenas da habilidade em combate, mas também do amadurecimento emocional e da capacidade de tomar decisões sábias e altruístas. Ele, sem dúvidas, simboliza a nova geração de heróis, inspiradas pelos 7 pecados capitais, mas pronta para construir um futuro com seus próprios valores, baseados em honra, coragem e esperança. Sua lealdade a Liones e sua disposição para proteger os outros o tornam uma peça fundamental no cenário atual, especialmente frente à ameaça crescente de Camelot e a força sombria do caos. Dabuzo, o famoso gigante artesão. Dabuzo, também conhecido como Dubs, é o lendário mestre artesão do clã dos gigantes, uma figura quase mítica, reverenciada por sua habilidade incomparável na criação de armas e artefatos mágicos. E entre suas obras mais notáveis estão os tesouros sagrados dos 7 pecados capitais e o caixão da eterna escuridão, usado para selar o clã dos demônios. Essas criações fizeram dele uma figura de imenso prestígio não apenas entre os gigantes, mas em todo o mundo. Porém, durante a história principal de Nanatsu no Taizai, Dabuzo era apenas uma lenda. Seus feitos eram comentados com admiração, mas nunca chegamos a ver de fato o criador. E assim terminamos, sem realmente conhecer o artesão por trás das armas tão icônicas. E foi somente no segundo filme, e primeiro canônico, ambientado após o final de Nanatsu no Taizai, que Dabuzo finalmente apareceu. Corrompido temporariamente pela divindade suprema através de uma lavagem cerebral, Dabuzo, ao lado do rei das fadas Dahlia, atacou o reino dos demônios e enfrentou diretamente Meliodas e Zeldris. E durante essa batalha, ele demonstrou o alcance do seu poder ao manipular a própria Lostvayne, a arma que ele mesmo havia forjado para Meliodas. No entanto, após a quebra do sopro da benção, Dabuzo recuperou sua consciência. E foi desta forma que Dabuzo foi finalmente introduzido na história, mas ele de fato só retornaria como alguém ativamente importante em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Dabuzo ressurge como cozinheiro na casa de Kay Pendragon em Camelot, usando um disfarce para proteger sua identidade. Porém, mesmo nesse novo papel, sua habilidade como ferreiro não foi esquecida, pois durante o arco do Festival dos Gladiadores, ele volta ativa para forjar novas armas para o Esquadrão Percival. E para testar suas novas criações, ele até mesmo entrou no torneio disfarçado, revelando que além de um mestre artesão, é também um guerreiro formidável,
fruto da força natural dos gigantes, aliada ao uso criativo de suas próprias invenções. E mais tarde, ao ser descoberto pelos Cavaleiros do Caos, Dabuzo mostrou seu espírito nobre ao se render para proteger os jovens heróis e sua missão. Mas, felizmente, ele acabou sendo resgatado secretamente por Gowther, com quem compartilhou informações valiosas sobre os efeitos do caos em Alfum. Portanto, hoje, Dabuzo é mais do que um artesão lendário. Ele é um pilar silencioso da resistência contra o avanço do caos. Sua importância vai muito além do campo de batalha. Suas criações moldaram o poder dos maiores heróis do passado e continuam a influenciar os rumos da nova geração. E sua missão ainda está longe de acabar. Afinal, ainda há alguns Cavaleiros do Apocalipse à espera dos seus próprios tesouros sagrados. Nanashi, o espadachim solitário. Nanashi surgiu em Nanatsu no Taizai como espadachim estrangeiro e enigmático, fazendo sua primeira aparição ao lado de Arthur Pendragon durante o torneio de Vaisel. E apesar de sua natureza reservada, ele rapidamente demonstrou empatia e respeito pelo jovem rei de Camelot, se tornando um aliado bem valioso. E após o torneio, ele assumiu um papel fundamental como instrutor e protetor, ajudando Arthur na luta contra os demônios, na retomada de Camelot e na proteção de seu povo. No entanto, foi apenas no último capítulo ou episódio de Nanatsu no Taizai que sua verdadeira origem foi revelada. Um ex-membro do clã das deusas, um guerreiro de elite que chegou a possuir o mesmo número de asas dos arcanjos. Desiludido com a guerra sem fim entre as raças e com a fé cega exigida pela divindade suprema, Nanashi abandonou sua mestra, um ato considerado traição. E como punição, suas asas foram arrancadas e ele foi banido do reino celestial, passando a vagar pelo mundo por mais de 3.000 anos em busca de um novo propósito. E mesmo após a queda de Camelot, Nanashi foi um dos poucos sobreviventes que permaneceu ao lado de Arthur durante a fundação da nova Camelot. E é em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse que ele assume um novo papel na história. Nanashi assume temporariamente o nome de Tomito e se torna um Cavaleiro do Caos, servindo Arthur, mesmo que no íntimo questione a corrupção do rei provocada pelo caos. E diferente de sua postura anterior de não intervenção durante a Guerra Santa, desta vez ele assume a linha de frente nesse novo conflito e se envolve em batalhas intensas contra os jovens cavaleiros da nova geração. Esse é o momento mais marcante, ocorre um duelo memorável contra Lancelot, onde sua complexidade moral vem à tona. Mesmo lutando pelo lado oposto, Nanashi demonstra honra, clareza e uma busca constante por sentido. Ele não luta por lealdade cega, mas por uma esperança remanescente, a de que Arthur ainda possa ser salvo. E no fim do combate, ele reconhece o potencial de Lancelot. Ele entrega sua preciosa espada que foi forjada por Dabuzo. Um gesto simbólico que expressa respeito, confiança e transmissão de esperança para o futuro. E com isso, Nanashi se torna uma ponte entre o passado e o presente. Sua experiência milenar, sua ligação com o clã das deusas e sua posição dentro do regime de Arthur fazem dele uma peça-chave para a eventual redenção ou queda final de Arthur. Sua história reflete temas de fé, arrependimento, redenção e renovação. E ao passar sua espada a Lancelot, ele não apenas entrega uma arma, entrega a esperança de uma nova era, onde ele acredita que os cavaleiros profetizados possam guiar Britânia rumo a um destino diferente. Daemon, o irmão esquecido de Escanor.
Pois é, a presença de Daemon em Nanatsu no Taizai se resumiu a um breve flashback do Escanor. E apesar do seu visual simples e de sua participação pequena na história, ainda assim ele conseguiu despertar o ódio de muitos fãs. Isso porque Daemon nasceu como herdeiro legítimo do reino de Castello, sendo o primeiro filho do rei, e desde pequeno mostrava traços de personalidade egoísta e mal criada. E seu mundo começou a desmoronar quando seu irmão mais novo, Escanor, nasceu. Os pais passaram a dedicar mais atenção a Escanor, gerando em Daemon um ciúme intenso e uma raiva crescente. E esse ciúme o levou a agredir e intimidar seu irmão constantemente. E o ápice dessa rivalidade aconteceu quando Daemon descarregava sua fúria em Escanor. Mas em meio aos golpes, o poder do Sunshine despertou em Escanor e ele reverteu a situação, quebrando o braço de Daemon. Mas a revelação do imenso poder de Escanor traumatizou os pais, que passaram a ver o próprio filho como uma ameaça, lhe rejeitando e ordenando sua execução. E durante a Guerra Civil que devastou o reino de Castello, Daemon desapareceu e foi dado como morto. Isso até os dias atuais, quando Golter descobre que Daemon sobreviveu e que seu destino tomou um rumo inesperado. Após sua fuga, Daemon encontrou um novo propósito ao se aliar a Camelot, e ao receber o poder do caos, ele renasceu como Beltrap, um dos temidos 4 perigos e braço direito do rei Arthur. Essa transformação lhe concedeu um imenso poder, mas cobrou um preço alto: o selamento de suas memórias, incluindo qualquer lembrança de sua família e parte importante da sua antiga vida. Beltrap atualmente é o responsável por administrar o Festival dos Gladiadores de Alfun, uma brutal competição realizada no Caldeirão de Alfun. E ele promete a realização de qualquer desejo ao vencedor, mas seu verdadeiro objetivo é de recrutar guerreiros fortes para fortalecer o exército de Camelot. Portanto, atualmente Beltrap representa uma síntese dos principais temas dessa nova história: o preço pelo poder, onde ele sacrificou sua própria humanidade e suas memórias para se tornar mais poderoso; a corrupção dos ideais, onde Beltrap acredita cegamente em Camelot, mesmo que seus métodos sejam cruéis e desumanos; a tragédia pessoal, onde sua história expande a narrativa sobre Escanor, mostrando as cicatrizes emocionais e políticas deixadas pelo Sunshine e pelo abandono familiar. E além disso, Beltrap simboliza a construção de Camelot como uma utopia distorcida, se tornando uma peça-chave na visão de Arthur para mudar o novo mundo. Um projeto que cobra um preço alto: a liberdade e a própria essência da humanidade. Portanto, Daemon se tornou muito mais do que um vilão poderoso e importante. Ele é um retrato vivo dos perigos do fanatismo, do ressentimento não resolvido e das consequências da manipulação das memórias e da identidade. Temas que ressoam fortemente na narrativa atual, além, claro, de abrir uma porta para o retorno de Escanor novamente para a história. Kay Pendragon, o irmão amargo de Arthur. Em Nanatsu no Taizai, Kay Pendragon teve uma aparição extremamente breve, surgindo apenas em um único quadro do mangá e sequer sendo mostrado no anime. No entanto, para não deixá-lo totalmente de lado, Nakaba decidiu dar a ele um capítulo extra, onde começamos a conhecer melhor sua história. Nesse pequeno capítulo, descobrimos um lado sombrio de Kay, o irmão adotivo mais velho, ciumento e agressivo, que quase matou Arthur por pura inveja. Porém, essa revelação era apenas a ponta do iceberg, pois foi somente em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse que tivemos acesso à verdadeira história de Kay. O filho de Uther Pendragon, irmão adotivo mais velho de Arthur e atualmente pai adotivo de Gawain.
reaparece como personagem importante, onde inicialmente é visto com desconfiança pelo pelotão Percival por sua aparência severa e passado sombrio. Mas apesar disso, ele se mostra um aliado inesperado, que ganha rapidamente a confiança de Percival. E é também para ele que ele revela o seu passado. Durante a infância, Kay era ciumento e agressivo com Arthur, chegando a intimidá-lo e até tentar roubar a glória de ter retirado a Excalibur da pedra, ato que foi rapidamente desmascarado por Merlin, resultando em uma punição severa por Uther. Mas apesar de sua atitude cruel na juventude, a bondade e o perdão de Arthur acabaram redimindo Kay ao longo dos anos, fazendo com que ele desenvolvesse uma profunda admiração por seu irmão. No entanto, com Arthur corrompido na atualidade, Kay passa a agir contra ele, ajudando secretamente os inimigos de Camelot na esperança de trazer o verdadeiro Arthur de volta. Já seu relacionamento com Gawain é um pouco difícil, pois Kay é marcado pela rigidez e dificuldade em demonstrar amor, o que faz dele uma figura paterna dura e desajeitada. Em resumo, Kay se tornou um personagem bem complexo, que representa temas de redenção, lealdade e conflitos familiares. E agora sua importância na história está em ser um ex-opressor que se torna aliado dos heróis, além de trazer uma conexão direta com o passado glorioso e agora corrompido do rei Arthur. E esses eram os esquecidos, personagens que um dia ficaram à margem, mas que agora ganham voz, história e propósito. E agora eu quero saber de vocês, qual desses personagens você passou a admirar ou se conectar muito mais? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo. Até lá, muito obrigado, falou, fui, é nóis!